Então eu gostava de, nesta noite, falar sobre uma passagem que gosto muito, que é em Filipenses 3, que espero que seja para a nossa meditação. Para mim a meditação já foi e continuará a ser. São palavras muito solenes que o apóstolo Paulo profere em Filipenses 3. Eu vou focar no versículo 18, numa expressão, vamos ver se conseguimos falar de uma expressão que ele usa aqui, mas se não conseguimos falar muito hoje, na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui outra vez para continuar nesta mesma passagem. Mas eu quero, para termos um pouco o contexto, vamos começar no versículo 15, se me favor. Filipenses 3,15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegámos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e que tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. Dizendo assim, e o fim deles é perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Muito obrigado pela colaboração na exibição da passagem. Então, eu quero focar-me neste versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo começa por dizer neste versículo que há muitos há, dos quais muitas vezes os disse. Mas estes muitos, que são os tais inimigos da cruz de Cristo, e vamos ver um pouco quem são estes inimigos da cruz de Cristo. Talvez não hoje, mas para a semana iremos ver alguns destes inimigos da cruz de Cristo. E se não pudermos falar muito sobre vários dos inimigos da cruz de Cristo, gostava também que pensássemos quem são, um exercício bíblico, pensar quem são os inimigos da cruz de Cristo e até de que forma é que eu, também, das minhas atitudes, apesar de ser um crente salvo pela graça de Deus, também posso ser um inimigo da cruz de Cristo. Mas ele diz aqui que há muitos. E sabem, o mundo está dividido em dois grupos. Dois grupos apenas. Não há outra hipótese. Há os santos não por serem mais, terem por causa das suas atitudes, das suas obras, das suas boas ações, terem alcançado um nível de santidade superior, nada disso, mas santificados em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, quando escreve nas suas epístolas, mesmo aos próprios coríntios, ele diz: aos santificados em Cristo Jesus. Não por seus méritos, não por nada, não por obras que tivessem realizado, mas unicamente pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E então há o grupo dos santos. E qual é o outro grupo? É parecido, é só mudar uma letra. Há os santos e há os tantos. Muitos. É só vê-los pelo mundo fora. Tantas pessoas que não querem saber de Deus para nada. Por isso eu costumo dizer que há os santos e há os tantos. E nós sabemos que esta localidade tem, certamente aqui nas redondezas, centenas, milhares de pessoas. E quantas é que sentem a necessidade, sentem o desejo de louvar a Deus, de adorar a Deus, de se voltar para Deus, segundo as regras, segundo as normas que Ele estabeleceu, para reatarmos a relação com Ele. Muitos procuram o quê? Os tantos, os muitos, procuram, depois de idealizar um Deus à sua imagem, à sua semelhança, procuram reatar-se com esse Deus. E hoje em dia há muitos, está muito em voga, as pessoas rejeitam Deus, rejeitam as próprias religiões e dizem assim, há uma expressão muito típica, que é: eu sou espiritual, mas não sou religioso. E vem a quantidade de pessoas que há por aí, e vêm na televisão e falam
falam das energias, falam dos reikis e da meditação que já está a entrar nas escolas. Todas essas coisas, filosofias que são contrárias a Deus. Na escola onde anda o meu filho mais novo, nós dissemos que não queríamos, mas meteram lá yoga. É muito bom para as crianças e tal. Mas nós sabemos que está por trás uma filosofia que é contra Deus. Rejeita Deus. Quem está por trás desta ideologia é inimigo da cruz de Cristo. E se há alguma ideologia que rejeita Deus, nós não devemos querer associar-nos a ela. Devemos rejeitar. Portanto, as pessoas dividem-se nestes dois grupos, os santos e os santos. Santos, há só uma maneira de ser santo. Não é esperar por morrer e que depois alguém arranje milagres que lhe sejam atribuídos para poder ter esse estatuto. Nada disso. Os santos a quem Paulo escreve estavam todos mortos? Não, estavam todos vivos. A Bíblia só fala de santos vivos. Há os santos santificados pela fé através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E há os tantos, os muitos, os incontáveis milhões que não querem saber de Deus para nada, e aqueles que querem à sua maneira saber de Deus, que querem saber de Deus, muitos deles é à sua própria maneira. Querem reatar a sua relação com Deus à sua própria maneira. E há um exemplo na palavra de Deus paradigmático disso. Alguém que tinha um problema grave. E quando um homem de Deus lhe deu a solução para o seu problema, ele ficou todo chateado, porque não queria aquilo. Não queria aquela maneira de se reconciliar, não era de se reconciliar com Deus, mas de ser sarado. Sabem quem foi? Naamã. Exatamente, o Naamã, muito bem. Muito bem, o Naamã estava, qual era a ideia dele? Vem o profeta, vai pôr-se em pé, invocar o nome do seu Deus e vai pôr a mão e vai curar a lepra. Era assim, ele já tinha o filme todo na sua mente. Mas não era isso que Deus tinha planeado. E muitas pessoas, hoje em dia, o que é que fazem? Idealizam um Deus à sua maneira, idealizam que Deus faz isto desta e daquela maneira, que Deus se vai agradar de mim se eu fizer isto e daquela maneira, e é assim que vão. Criam uma religião à sua própria imagem e semelhança. Eu falei-vos há uns meses de Mica, foi exatamente isso que ele fez. Criou um Deus à sua imagem e à sua semelhança, criou a sua própria religião e toca a andar. E é com isso que segue a sua vida. E ai de quem se atreva a dizer: não, a Bíblia não diz isso. Depois o que é que vão dizer? Mas a Bíblia já foi escrita, não sei o quê. Mas a Bíblia está escrita há milhares de anos e passou o teste do tempo. Agora, as tuas ideias que tu criaste, onde é que vais buscar isso? Tenho mais razões para acreditar naquilo que tu estás a dizer, de como é que tu vais reconciliar com Deus, ou devo acreditar no que a Bíblia diz? Mas então, o que é que aconteceu com o Naamã? O Naamã só foi curado quando se humilhou e aceitou aquilo que Deus tinha dito. Vai e banha-te 7 vezes no Jordão. E da mesma forma, estes santos só podem passar a ser santos quando aceitarem reconciliar-se com Deus segundo os seus termos, segundo aquilo que Ele prescreveu na sua palavra. E depois Paulo continua. Muitos há, dos quais muitas vezes os disse. Paulo era chato. Paulo era chato. Eu também sou Paulo, Daniel, e também sou chato, porque digo muitas vezes a mesma coisa. Enquanto estou a dar aulas, estou sempre a repetir a mesma coisa. Sempre a batalhar no mesmo. E os alunos não aprendem, muitas vezes, por muitas vezes que a gente diga a mesma coisa, não aprendem. E eu digo que Paulo era chato porque ele dizia muitas vezes as mesmas coisas. Mas se você andarem uma página para trás, nesta passagem, em Filipenses 3:1, ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo tinha um peso enorme de deixar as coisas bem claras, de avisar várias vezes
Por isso é que ele diz aqui, nesta passagem em que estamos a meditar, muitas vezes eu vos disse, e agora digo. Ele dizia a mesma coisa e voltava a dizer. Porque era segurança para os crentes. Porque ele tinha este peso. Ele sabia que não ia estar cá muito mais tempo. Eu estava preso nesta altura. E sabia... Ele diz isto em Atos 20, diz aos anciãos da igreja de Éfeso: eu sei que depois da minha partida surgirão de entre vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Isso é em Atos 20, mas não temos tempo para ir lá agora. Já é Atos 20, 30 e qualquer coisa. 20, 29, exatamente, 20, 29. Porque eu sei que isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Infelizmente é muito mais rápido aprender o erro do que aprender a verdade. Nós podemos andar a dizer a verdade vez após vez, após vez, após vez, após vez, após vez. Aparece uma pessoa que diz: olha, não é assim, será que é... ou como o diabo disse, a serpente disse a Eva, será que é mesmo assim? E basta uma vez ver alguém sussurrar ao ouvido coisas aparentemente mais agradáveis, uma mensagem mais aprazível, e lá vai o incauto, o que está pouco seguro, o que se calhar quando Paulo dizia muitas vezes: outra vez isto, eu já sei, sabe, mas quando chega a hora da verdade, muitas vezes, não estando firmados, vacilamos. E Paulo sentia esta necessidade de alertar, e de alertar até para os... Antes disso, Paulo dizia a dada altura, sobre isto de dizer a mesma coisa muitas vezes e de estar preocupado com o futuro da igreja. Ele dizia, quando falava das suas aventuras e desventuras, ele diz: passou não sei quantos dias no abismo, perseguições, fomes e naufrágios, e ele diz: e sobre tudo isto me oprime o cuidado das igrejas. Ele tinha muita preocupação em deixar que esta mensagem prosseguisse para as gerações vindouras. E por isso é que ele diz a Timóteo: o que é que ele diz a Timóteo? Aquilo que me ouviste, confio. Ele não diz só aquilo que me ouviste, aprende e fica bem, não te esqueças. Não, ele diz: ensinam a outros, e que esses outros sejam capazes de ensinar outros, para que a mensagem se mantivesse. E pela graça de Deus chegou até aos nossos dias, não com o número que a gente gostaria, mas sejamos nós os fiéis depositários desta mensagem, porque Paulo se preocupou muito em dizer isto muitas vezes, para a nossa segurança. E ele até falava, podes pôr outra vez na passagem de Filipenses 3,18, ele diz alguns dos quais muitas vezes disse: Paulo não poupava aqueles que eram apóstatas. Ele fazia uma coisa que nós não fazemos muitas vezes. Do púlpito eu também não tenho por norma fazê-lo. Mas dizia os nomes. Dizia nomes mesmo. Himeneu, Alexandre, Figelo, Hermógenes, Alexandre o Latoeiro. Dizia. Para quê? Ei, Paulo, para que estás a ser tão desagradável? Há necessidade de estar a falar dessas pessoas? Sim, há necessidade. Para quê? Para que depois as pessoas não andassem a dar ouvidos a esses falsos irmãos. Ele diz neste mesmo capítulo, no início do capítulo: guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Ele chamava a atenção para os maus obreiros, para aqueles que andavam a ensinar mal. E ele tinha de chamar a atenção aos crentes, para estas pessoas: cuidado, não lhe deem ouvidos. E muitas vezes nós, no nosso meio, para não estar a melindrar ninguém, não escondemos, não dizemos. Mas há pessoas que, infelizmente, e eu sei de algumas, se calhar devia estar aqui a dizer: olha, fulano, também não sou eu que devo vir dizer aqui, na igreja local dos outros, quem é que são aqueles que são maus obreiros. Mas há alguns, eu posso não falar de nomes, mas posso falar de doutrina. Pessoas que circulam no nosso meio e que dizem que o crente se pode perder. Cuidado! E que dão, soube já há uns anos, a dizer todo
direi até fanfarrão, quando eu apontava para o erro grave em que ele estava a incorrer. Sim, mas eu até vou dar estudo bíblico, uma igreja, não sei, uma igreja é bem perto de nós. Como é que é possível? As pessoas não enxergam um bocadinho espiritualmente para perceber a gravidade de ter alguém a ensinar na sua igreja local, alguém que defende que o crente se pode perder. E como nós iremos ver, isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Dizer que o crente está salvo hoje, mas amanhã pode fazer uma coisa muito grave, que nem a obra da cruz de Cristo, estou a apontar para ali, mas vi saber, a obra da cruz de Cristo, nem a obra da cruz de Cristo pode safar, porque cometeu um pecado grave. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Então Paulo chamava a atenção para estes, que diz até cuja boca deve tapar a boca. E diz: eu quero que sejam cortados, tirados, esses que vos andam inquietando. Dizia aos Gálatas. E dizia também: quem vos fascinou, ó Gálatas? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Alguém pode pensar, isto era uma pergunta retórica, ele não queria mesmo saber. Ele queria saber. Para quê? Para dizer, olhem, este e este são falsos obreiros. Não lhe deem ouvidos. Eles estão a perverter a fé dos Gálatas. E dizia o que sobre quem pregasse outro evangelho? Se alguém vos for pregar outro evangelho... Exatamente, eu ia brincar e ia dizer: também é nosso irmão, vamos respeitar, Não é alguém que venha pregar e que eu não gosto dele, porque me chateei no passado com ele. Não é isso. É alguém que prega outro evangelho. Sabem qual era a atitude de Paulo? E isto diz muito, e nós não vamos conseguir entrar nos inimigos da cruz de Cristo. Mas sabem, Paulo era uma pessoa que tinha muitas falhas, mas reconhecia-as e sabia, e Deus conseguiu usá-lo. Mas ele tinha uma coisa excelente, completamente ao contrário de mim, e se calhar de muitos crentes. Sabe o que é que chateava Paulo mesmo? Deixava fora de si? Era quando alguém pregava outro evangelho. Quando alguém beliscava um bocadinho que fosse o evangelho da graça de Deus, a mensagem gloriosa de que o homem só se pode salvar por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, a tal cruz de Cristo. Se alguém buscava aquilo, Paulo virava fera. E às vezes até por coisas aparentemente insignificantes, Paulo armava um escândalo. E vocês provavelmente saberão daquela passagem em Gálatas em que ele resistiu na cara a Pedro. Chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara porque era repreensível. E porquê? Porque Pedro estava a ter uma atitude que estava a colocar dúvidas na mente dos gentios de que estariam completos em Cristo sem as obras da lei. Porque eles estavam a comer todos juntos, os gentios, os judeus, e depois chegou alguém, alguns da parte de Tiago chegaram lá àquele convívio, e Pedro, que estava a comer todo contente e a passar uma imagem de comunhão entre gentios e gregos, entre gentios e judeus, Pedro, quando viu os que vinham de Tiago, afastou-se. E Paulo viu aquilo, e não foi por uma questão de más maneiras à mesa. Questões de más maneiras à mesa, isso pode-se tolerar. Não é motivo para Paulo se armar em diva, em pessoa cheia de uma pessoa peneirenta, por assim dizer, e saltar-lhe a tampa, ficar fora de si e armar ali um escândalo. Não. Foi porque o que Pedro estava a dizer, basicamente, aos judeus era: olha, aos gentios, eu não posso estar convosco. Falta-vos alguma coisa. E Paulo, perante aquilo, foi uma cena bem feia. E pode alguém pensar: Paulo, mas para quê? Pedro só saiu. Tu é que estás aqui a armar uma confusão tremenda. Não, estava a beliscar o Evangelho da graça de Deus. Isso é que chateava Paulo. E alguns, infelizmente, veem o Evangelho da graça de Deus a ser beliscado, a ser pontapeado,
como eu falei agora, alguém dizer que o crente se pode perder, alguém dizer que o crente, se não for batizado, não está salvo, ou que se não fizer uma determinada coisa, não está salvo, e alguns ficam, subiam para o lado, não se passa nada. E eu penso que vocês não vão interpretar mal o que eu digo. Algumas pessoas são capazes de ouvir uma pessoa dizer: o batismo é necessário para a salvação. E alguns são capazes de ouvir isto e pensar: desde que se batizam é o que interessa. E outro que diz: olha, no meu entendimento, o batismo não é algo essencial. E ficam logo todos indignados. O que é que devia causar indignação no crente? É alguém dizer: olha, o batismo não é algo essencial, ou o batismo é necessário para a salvação? Podemos discordar daquele irmão que diz que não considera que o batismo seja uma coisa assim tão importante quanto isso. Podemos achar, está errado, mas não deveríamos discordar de forma acérrima e não deixar passar nem por um momento alguém que diz: olha, não te batizaste? Falta-te alguma coisa. Claro, eu não estou a dizer que não pode, cada igreja faz como entende, e sei que entendem que é algo que é desejável, que é esperado. Mas agora, alguém dizer, como alguns dizem, o crente não é crente, não é salvo. Cuidado, isso é que é acrescentar coisas. Ou seja, dizer que o crente se pode perder, que o crente não precisa de coisas extra para além da cruz de Cristo para estar salvo. Cuidado. Mas, continuando, Paulo diz, e agora também vos digo chorando. Paulo chorava. Pode alguém pensar: Paulo, realmente é natural que estás a chorar? Ora, estás preso, sozinho, doente. Há alguns até que andam a pregar só para te arreliar. Que nós vemos isso aqui no capítulo 1. Alguns pregam no versículo 17. Filipenses 1:17. Alguns pregavam a Cristo por inveja e porfia, e alguns por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Eu se calhar ficava chateado se alguém estivesse a pregar só para me afrontar, só para me deixar zangado. Alguém de quem eu não gosto, alguém que me fez mal e que anda a pregar. O que é que Paulo fazia? Ficava chateado. O que é que diz no versículo 18? Ele dizia: malditos sejam aqueles que andam a pregar, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Não, era Filipenses 1:18. O que é que diz? Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, algo que se calhar ficava chateado, se alguém andasse a pregar para me deixar mal, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, eu se calhar ficava chateado. Mas de Paulo, me regozijarei ainda. Paulo tinha as coisas completamente ao contrário do que eu tenho em particular. Então, Paulo não chorava por causa de todos aqueles infortúnios que tinha. Eu posso dizer que a Paulo, do ponto de vista humano, não lhe saiu a sorte grande, saiu-lhe o azar grande. Doença, prisão, abandono, tudo. Tudo aquilo que é que as pessoas normalmente querem ter: saúde, amor e dinheiro. Paulo não tinha dinheiro. Paulo não teve uma mulher. Paulo não tinha saúde. Praticamente não tinha amigos. E até o próprio Evangelho, ele via as coisas a decair, as pessoas a abandoná-lo. Mesmo isso não estava a correr, aparentemente não estava a correr tão bem quanto ele gostaria. Por isso ele alegrava-se quando havia alguém que pregava o Evangelho, ainda que fosse por mais motivos. Ou seja, então o que é que o levava a chorar? O que é que o levava a que ficasse triste? Era os que são inimigos da cruz de Cristo, aqueles que rejeitam a cruz de Cristo.
aqueles que fazem afronta à cruz de Cristo. Sabem o que é que Paulo dizia em relação a esses tais pregadores? Já vimos? Os pregadores que pregavam de má vontade para lhe fazer mal? Ele alegrava-se. O que é que ele dizia sobre as suas fraquezas? Quando ele diz, quando Deus lhe disse que a minha graça te basta, ele diz, depois de bom grado, Não é bem isso. Pelo que sinto prazer. Não diz antes. Em 2 Coríntios 12, 9. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a minha poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas duras, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Sinto prazer nas fraquezas. Ele alegrava-se. Ou seja, ele tinha as coisas todo ao contrário. Parece que via a vida completamente ao contrário. Para cima é para baixo, para a direita é para a esquerda, para a frente é para trás. Ser rico é ser pobre é ser rico. Parece que via todo ao contrário. Porquê? Porque ele não via as coisas no imediato, via as coisas para o futuro. Mas sabem, Paulo, que diz tantas vezes nesta epístola de Filipenses, alegrai-vos, eu alegro-me. Há ali uma parte em que ele diz, dá a entender que o seu gozo pode não ser completo. Vamos ver Filipenses 2. Filipenses 2, penso eu. Filipenses 2. Veja aí, Filipenses 2. O versículo anterior, então. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Basicamente, o seu gozo não era completo se eles não sentissem o mesmo, se não estivessem unidos. Se os crentes não estivessem unidos, todos a remar para o mesmo lado, o gozo de Paulo não era completo. Isto é que levava Paulo a chorar. E por isso é que ele diz, capítulo 4, versículo 2, nesta mesma epístola, rogo a Evódia e rogo a Síntique que se sintam mesmo no Senhor. Isto entristecia Paulo. Paulo também escreve muitas destas coisas, este contexto. Reparem que este versículo vem pouco depois daquilo que nós estamos a ver. E Paulo depois fala da nossa cidade estar nos céus e que Deus vai transformar o nosso corpo glorioso para ser conforme, vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E ele depois quase que isto encaminha-se para depois dizer a estas duas irmãs: sintam mesmo no Senhor, estejam unidas. Se vocês não estiverem unidas, se não estiverem todas a remar para o mesmo lado, o meu gozo não vai ser completo. Ou seja, nem mesmo a prisão, nem mesmo todas aquelas dificuldades puderam roubar a alegria de Paulo. Mas os crentes não estarem unidos, isso sim é que entristecia Paulo. Ou seja, o que o fazia chorar, o que o fazia estar triste, não é o que normalmente me faz ficar triste. Me faz ficar triste outras coisas, infelizmente. Coisas que se calhar eu não devia levar tanto a mal, levo, e se calhar coisas que eu devia ficar mesmo muito chateado. Devia indignar-me até. E intervir, e falar. Se calhar deixo passar. Mas Paulo agia assim. Paulo era enérgico, não quando o ofendiam, mas sim quando ofendiam o Evangelho da graça de Deus. Porque aqueles crentes que andavam a pregar o Evangelho por má vontade, com más intenções, para o fazer sentir mal, estavam a pregar o Evangelho. Portanto, Paulo não se importava. Importava sim quando alguém pregava outro Evangelho. Ora bem, eu quero então, não hoje, mas gostaria de falar-vos dos inimigos da cruz de Cristo. E o que é a cruz de Cristo? A cruz de Cristo não é aquele bocado de madeira onde crucificaram o Nosso Senhor. A cruz de Cristo não é esse bocado de madeira porque, infelizmente, eu nunca estive a ver isso ao certo, mas vocês sabem que há muitas relíquias. O Santo Sudário, que é aquele pedaço de pano que estará coberto a cara do Senhor e que tem assim umas marcas, parece ser Jesus, e é tido como o Santo Sudário, o pano que cobriu a cara do Senhor Jesus Cristo. E se alguém deitar a mão a um bocado de madeira
e afirmar que é um bocado da cruz de Cristo, aquilo é venerado logo. Eu costumo dizer que eu não tenho provas para dizer isso, mas se calhar espalhado pelo mundo todo, nós sabemos como é que são as relíquias, a Arca da Aliança, que era procurada, que até deu um filme, e outras relíquias que as pessoas querem encontrar. Então, se calhar, se eu juntar todos os bocados que há por aí espalhados pelo mundo, de bocados da cruz de Cristo, dá para reconstruir não uma cruz de Cristo, mas se calhar a Arca de Noé. Porque há uma ânsia das pessoas de encontrarem qualquer coisa para adorar. Eu queria partilhar convosco uma passagem. Consegues procurar por uma palavra? Eu estava aqui a procurar Neustan, mas eu se calhar encontro mais. Vou só dizer-vos rapidamente. Vocês sabem que quando as serpentes no deserto picaram aquelas pessoas todas, porque eles estavam a murmurar contra Deus, e picaram as pessoas. Segundo o livro dos Reis 18.4. Segundo o livro dos Reis 18.4. Moisés fez uma serpente de metal. E as pessoas que olhassem para a serpente de metal eram curadas. Sobreviviam. O que é que acham que aconteceu àquela serpente de metal? Tornou-se muito destruída. Exatamente. Foi o rei Ezequias, esta passagem... O rei Ezequias, exatamente. O rei Ezequias. Uma passagem um pouco conhecida, mas ainda bem que o irmão sabia muito bem. Os jovens de hoje não sabem estas coisas, mas graças a Deus pelos nossos irmãos que se lembram disto. Isto é daquelas coisas que parece ser pouco importante, mas é muito importante. Porquê? Porque o ser humano é religioso por natureza. E tendo alguma coisa que se agarrar, lá vai ele agarrar-se. Então vemos aqui que o rei Ezequias começou a reinar, no segundo livro dos Reis 18, mas podes ler antes. E então ele foi um bom rei, antes versículo. Exatamente, versículo 3. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fez era Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizeram, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Extraordinário como o ser humano, podendo agarrar algo que simboliza, que era um símbolo apenas, foi algo que Deus usou, um instrumento que Deus usou, agarram-se àquilo e agarram aquilo. E nós temos hoje em dia um exemplo bem claro disso. Alguém que Deus usou e que é alvo de uma veneração igual ou superior à do próprio Senhor Jesus Cristo. Que é o vaso que Deus usou para trazer o Senhor Jesus Cristo para encarnar Maria. Claro que Deus não vai fazer em pedaços, não é? Mas até aquele dia, até hoje, as nações queimam incenso e lhe chamam meio de Deus, não é? Infelizmente. Porque o ser humano é assim. Venera a criatura mais que o Criador, não é? Adoraram mais a criatura do que o Criador. Adoram mais o objeto do que aquilo que ele representa. E isto é também uma forma de ser inimigo da cruz de Cristo, ter esta ânsia por coisas palpáveis que possam adorar, que possam venerar. Eu nunca estive nesse meio e não sei como é, mas pelo que vou vendo às vezes, tudo e mais uma coisa serve para ser venerado. Até corpos de pessoas que morrem e que os seus corpos não se deterioram, são venerados. Não é o da Adelaide, aqui perto da Adelaide, que acho que é um corpo que não se corrompeu e que é adorado ou seja, é digno de veneração, não é? Infelizmente é assim que o ser humano é. Então, inimigos da cruz de Cristo. O inimigo da cruz de Cristo por excelência, não direi por excelência, mas o maior inimigo da cruz de Cristo é Satanás. E os perdidos. E vamos ver um pouquinho os perdidos, se Deus permitir, numa próxima oportunidade. Mas também, mesmo nós, podemos ser inimigos da cruz de Cristo.
Podemos sim. Há uma pessoa, e fica para essa próxima oportunidade, uma pessoa que claramente estava a ser inimigo da cruz de Cristo. Quem é que acha um crente muito fiel, com muito boa vontade, e que a certa altura disse uma coisa ao Senhor Jesus Cristo e ele teve de o repreender? Exatamente. Porque ele estava a ser inimigo da cruz de Cristo. O Senhor Jesus estava a dizer, eu vou à cruz. Ele disse, não faça uma coisa dessas. Inadvertidamente, sem consciência da gravidade do que estava a dizer, estava a ser inimigo da cruz de Cristo. E nós também podemos ser. E se Deus quiser, numa próxima oportunidade, isto era apenas a introdução, e já foi mais longa do que aquilo que eu queria, mas deu para falar de várias coisas que eu penso que são importantes. Podemos nós também ser inimigos da cruz de Cristo. Fiquem a pensar um bocadinho, fica para o trabalho de casa, vão pensar de que forma é que eu posso agir isto, de forma a que eu seja o inimigo da cruz de Cristo. Não para a nossa satisfação, mas para nosso aviso. Olha, eu posso ser inimigo da cruz de Cristo neste aspecto e tenho de arrepiar caminho e venerar, não direi venerar, mas valorizar a cruz de Cristo da forma correta. O Senhor nos abençoe.